Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria momentânea, passageira, né? Advinda de coisas que não permanecem, né, que não trazem nada de bom, mas é a alegria do Deus único, do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, o Senhor dos exércitos, então Jeová de Sabaote, que é o Deus de Israel, né, o Deus que chamou um povo para levar o seu nome, mas, né, erraram, né, em momentos, né, do seu percurso, da história com o Senhor, e tiveram juízo de Deus sobre as suas vidas, né? Mas Deus não deixou o seu propósito de lado, né, de restaurar esse povo, de levar esta nação a uma terra prometida, né, a nova Jerusalém, amém? E nós vamos finalizar hoje o livro de Ezequiel, e começarmos o último livro dos profetas maiores, que é Daniel, capítulo 1. Louvado seja Deus, amém? Nós vamos ver aqui sobre a torrente das águas purificadoras, né? Águas que saíam de baixo, né? Ali, desde a banda do Oriente até a banda do Sul, do altar, né? E águas que geravam vida por onde elas passavam, amém? Ezequiel teve essa visão de um rio vivificador, né? E parecido lá com o Jardim do Éden, né? Que saíam águas vivificadoras no meio do Jardim do Éden no passado, amém, irmãos? Né? Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 47, 48, né? Que fala sobre os termos das 12 tribos, e vamos entrar então no primeiro capítulo de Daniel, amém? Então vamos ler aqui então sobre essas águas. Capítulo 47, Ezequiel: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou-me e tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio as fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para dar aos vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E esse será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azar Aticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer Enon, e no termo de Damasco, na direção do norte, está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis, este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Esse será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Esse será o termo do ocidente. Repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Capítulo 48, os termos das 12 tribos. E esses serão os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azar-Enon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Aser uma porção, junto ao termo de Aser, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naphtali uma porção, e junto ao termo de Naphtali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000, e a oferta santa será dos sacerdotes para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E oferecido da oferta da terra lhes será a santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000, todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade,
para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Toda oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe. E a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção, e junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Isacar, uma porção, e junto ao termo de Isacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção, e junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção, e junto ao termo de Gade, da banda do sul e do termo, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Asser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos fazer então a nossa leitura aqui, entrando aqui no livro de Daniel, né, homem de Deus, usado pelo Senhor, né, como governante lá em Babilônia, né, escrito aí esse livro desde 536 a 530 antes de Cristo, onde o tema é a soberania de Deus na história, né? Como Deus intervém, como Deus interfere nos acontecimentos humanos e está no controle de todas as coisas. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, né? Nós vamos ver que ele foi já jovem, em cativeiro para Babilônia, né? Juntamente ali no tempo que Ezequiel foi levado. E Daniel, juntamente com seus 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, né, tiveram uma postura diferente de todos os outros que foram levados cativos, né, os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, né. Eles propuseram no seu coração não se corromper com os manjares do rei, né? Quiseram verdadeiramente, né, honrar o nome do Senhor, não realizando ali as mesmas coisas que os babilônios faziam, né? Então, eles tiveram assim a sua proeminência,
neste livro, né, destacadamente por manter uma atitude diferente dos outros, né? Então nós vamos fazer a nossa leitura aqui de Daniel, né, que assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, né? Antes quis comer legumes, né, no lugar de tudo aquilo que foi oferecido a eles, né? Eles quiseram comer legumes e fez uma prova ali de 10 dias, né, com o mordomo do rei, que era Aspenaz, né, para que se eles não tivessem melhores do que os outros, né, poderia ser cortado isso, mas não foi o que aconteceu, né? Eles estavam melhores do que todos os outros, né, que se contaminaram com os manjares do rei, amém? Então nós vamos fazer a leitura deste livro importante, é um livro apocalíptico, né? Assim como o livro de Revelações, ele tem muitas mensagens apocalípticas, né? Muitas informações aí sobre o fim dos tempos, né? E nós vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 1, que diz aqui: a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Amém? Capítulo 1 de Daniel, último livro dos profetas maiores, né? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-me, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre
Todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa primeira leitura aqui do livro de Daniel, né? Que teve assim, né, a habilidade para viver no palácio do rei, né? Jovens que foram trazidos, né, da corte dos nobres lá de Judá e estiveram ali foram preparados ali 3 anos para estarem diante do rei Nabucodonosor, né? Vimos aí a prova aí que Aspenaz deixou eles passarem por 10 dias para ver se os seus semblantes seriam melhores do que o dos outros que estavam se contaminando com os manjares do rei, amém, irmãos? Né? Nós vemos assim que Daniel tinha um espírito excelente, né? E isso serve também de exemplo para mim, para você, diante das provações, diante das tentações, né, que o inimigo prepare, até mesmo Deus permite, para ver aonde está o nosso coração, amém, irmãos, né? Então nós vamos fazer a nossa leitura, encerrando aqui, né, no dia de hoje, e agradecendo ao Senhor, amém? Santo Deus, amado Pai, Deus de Daniel, Deus de Ananias, Misael e Azarias, Deus que esteve com eles em todo momento, em todos os instantes do seu cativeiro em Babilônia, guardando, livrando de todo mal, de todas as malignidades, de todas as arquitetações malignas, né, do sápatras, daqueles que estavam ali querendo a sua morte, a sua desgraça, querendo impedir a obra do Senhor através das suas vidas. Tu és o mesmo Deus que nós servimos, adoramos e glorificamos mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Continua operando a tua obra, assim como o Senhor operou na vida deles, continua operando a sua obra sobre as nossas vidas, a tua vontade para conosco. Eu sei que esta vontade é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dor alguma, Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de nós, porque operando o Senhor não há quem possa impedir, meu Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.